Quero pregar hoje sobre a fé que sustenta a promessa. Existem diferentes níveis de fé. Eu quero aqui com muito cuidado trazer o entendimento que existem também diferentes tipos de fé, formas diferentes pelas quais a fé se aplica. Eu quero falar sobre 3 tipos de fé que podem mudar a sua história. Elas são fundamentais. Não dá para viver milagre sem fé. Não dá para viver salvação sem fé. A fé, ela é um pré-requisito básico para tudo que acontece no reino de Deus. Pela fé cremos que Ele existe, cremos na ressurreição, cremos que Ele se move. Pela fé cremos nas promessas. Pela fé cremos, independente dos levantes, dos desafios, dos gigantes. A fé é um firme fundamento. Pela fé tratamos coisas que não são como se já fossem. Pela fé a gente trata como sendo algo natural, aquilo que aos nossos olhos naturais é impossível. A fé crê no inacreditável, a fé vê o invisível. Isso é fé. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero falar sobre 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé que eu quero compartilhar é a fé que confia. A fé que confia é uma fé pautada no caráter do Deus que conhece. E é por isso que é impossível confiarmos no caráter de quem não conhecemos. Você conseguiria deixar os seus filhos aos cuidados de alguém que você nunca viu? Você conseguiria deixar a sua empresa sendo gerenciada financeiramente por alguém que você nunca testou, você não conhece? Você faria isso? Por que a gente não faz isso? Porque em sã consciência é impossível a gente confiar em um caráter que a gente não experimentou. E é por isso que tem muita gente que não consegue viver promessas de Deus, porque não conhece o caráter de Deus, logo não consegue confiar nele. Quando Deus diz, eu vou fazer, quem conhece o caráter de Deus e sabe que foi Deus que falou, descansa, porque eu sei quem falou, eu sei quem prometeu, eu sei que Ele não é homem para que minta, eu sei que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Agora, se eu não sei quando é Deus que fala, quem não é, ou quando não é, eu posso estar esperando por promessas que um profeta me disse, alguém me disse, uma irmã me disse, alguém no culto me disse. Tem 10 anos eu estou chateado com Deus, porque Deus não cumpriu o que prometeu, sendo que na verdade aquilo nunca foi uma promessa dele. Confiar no caráter de Deus é importante para entendermos como Deus é, como se move, e também entendemos quando é Deus que fala e o que Ele fala. Irmão, discernimento é algo tão poderoso. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. A sabedoria não está em sermos animados, porque tem muita gente que começa animada, mas não termina bem. Sabedoria não tem nada a ver com estarmos empolgados, não tem nada pior do que um tolo empolgado. Sabedoria é discernimento. Eu sei quando Deus fala, eu sei quando não é de Deus. Eu entendi que essa porta é para eu entrar, eu entendi que essa porta não é para eu entrar. Eu entendi que isso é bom, mas não é para mim. Eu entendi que isso é bom, mas não é para agora. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu preciso conhecer o caráter de Deus para que eu possa confiar nas promessas de Deus. Porque a única garantia que nós temos de que essa promessa é real é quando cremos que Deus é real. A única garantia que eu tenho que essa promessa vai acontecer é quando eu sei que Deus não é alguém que joga dados, Deus não faz coisas por acaso, não, Ele abre a sua boca e algo acontece. Então quando você começa a entender que quando Deus abre a boca algo acontece, quando Deus abre a boca e fala algo para você, você já tem 100% de garantia de que vai acontecer. Por quê? Eu sei quem fala comigo. E eu não estou pregando de algo que eu acho, não estou pregando de algo que é bonitinho pregar, eu estou falando de algo que eu tenho vivido. E todas as vezes que eu não consegui discernir e me mover, eu me frustrei. E todas as vezes que eu consegui discernir e me mover, eu prosperei. Quando a gente estava na América, faz 1 ano essa semana, vivendo o melhor momento, já falei milhares de vezes sobre isso, mas eu falo porque para alguém pode fazer muito sentido. Eu conheço brasileiros que o sonho da vida dele é ter um green card. Você está sendo pastoreado por alguém que acabou de ganhar um e Deus falou, abre mão, e eu não tive dificuldade de abrir. Por quê? Porque é uma vida com Deus,
ouvindo, obedecendo e vendo que é melhor obedecer do que não obedecer. Então quando Deus fala, não é Miami, é São Paulo. Quando Deus fala, não é mais América, é Brasil. Quando Deus fala, não é mais aqui, agora é lá. Irmão, como você conhece o caráter de quem te chama, você confia. Você sabe que o meu amanhã vai ser melhor do que o meu hoje. Você sabe que o que Deus me chamou para viver, por mais que seja desconhecido, não é incerto. Deus não me chamou para um lugar que Ele não esteja para me receber. Amém? Então, o primeiro tipo de fé, fé que confia. Eu conheço o caráter de Deus, logo eu confio no caráter dele. Eu conheço como Deus se move, logo eu entendo quando é um mover de Deus e quando não é. Eu conheço a presença de Deus, logo eu sei quando isso aqui é presença ou é só barulho. Eu conheço a forma como Deus faz. Irmão, esse conhecimento ele nunca cessa, porque a gente precisa perseguir Ele durante toda a nossa jornada. Inclusive esse é o propósito da jornada de fé, é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então todo mundo que é maduro na fé e está vivendo algo sobrenatural, alguém que está vivendo um romper, alguém que está crescendo em uma área, você pode ter certeza, essa pessoa acessou o nível de revelação do caráter de Deus naquela área, acessou o nível de entendimento dos princípios de Deus naquela área, e por isso prospera naquela área. E é possível conhecermos, experimentarmos e prosperarmos em algumas áreas do caráter de Deus e em outras não. Tem gente que é muito ativado nos dons, é usado em profecias, é usado em palavras de conhecimento, em palavras de sabedoria, é usado em cura. Mas, por exemplo, é fechado para a prosperidade bíblica. É possível você viver uma vida de falta e de escassez. Tudo falta, depende de ajuda de outros, depende de socorro de outros, depende da provisão. E ainda assim é extremamente usado nos dons. Por quê? Porque você entendeu um princípio, usufrui dele, mas não se abriu para outro princípio e não usufrui dele. Deus é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que restaura. Alguém comigo aqui? Ele é o Deus que abre portas, Ele também é o Deus que fecha portas. Ele é o Deus que acalma tempestades, Ele é o Deus que silencia as vozes ao nosso redor. Alguém está comigo? Diga amém. Mateus 14, 22 fala sobre um momento que a gente acha extraordinário, algumas coisas sobrenaturais que aconteceram, mas nem sempre a gente se atenta a um princípio poderoso, e é sobre ele que eu quero falar nessa manhã. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Só abrindo parênteses aqui, Jesus sempre se isolava antes de algo glorioso e depois de algo glorioso. Ele é batizado, se isola 40 dias e 40 noites. Ele começa o ministério. Então, depois do batismo, antes do início do ministério, depois de um grande milagre, antes de um romper, antes da crucificação, a gente sempre vê Jesus buscando em secreto aquilo que ele liberaria em público. Então, irmão, se Jesus precisa de tempo com Deus, entenda, você precisa também. Amém? Fecha parênteses. Então ele estava sozinho. Versículo 24: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Pega isso aqui, irmão. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começaram a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Versículo 32, aqui está uma chave. Quando entraram no barco, o vento cessou. Você pode falar comigo? Diga: quando entraram no barco, o vento cessou. Não pega essa chave aqui. Mudou a minha história, pode mudar a história de alguém. Jesus está estabelecendo um princípio aqui. Jesus não acalma a tempestade quando ele está longe. Jesus não acalma a tempestade enquanto anda sobre as águas.
Jesus não acalma a tempestade mesmo com Pedro afundando. Jesus não acalma a tempestade quando os discípulos estão com medo. Você percebe? Existiam várias necessidades. Os discípulos tinham uma necessidade. Porque, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. O reino de Deus não se move pela sua necessidade. O reino de Deus se move a partir da sua fé. A viúva tinha uma necessidade, mas quando ela se moveu em fé e fez o que o profeta falou para fazer, a provisão foi derramada sobre ela. A mulher do fluxo de sangue tinha uma necessidade, ela sangrava, ela era isolada da família dela há anos, mas quando ela se moveu em fé, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sarada. Ela recebeu a cura. O paralítico que foi colocado, içado pelos amigos do alto do telhado, ele tinha uma necessidade. Milhares de outros paralíticos existiam naquela época e tinham a mesma necessidade, mas ele se moveu em fé. Os amigos levaram ele a um lugar, ele se expôs a riscos, a perigo, a vergonha, e por isso ele acessou o milagre. Então guarda isso, o reino de Deus não se move por necessidades. Tem gente que fala, será que Deus não está vendo? Sim, Ele está vendo. Será que Deus não sabe? Sim, Ele sabe. Mas o seu milagre não é uma resposta de Deus à sua necessidade. O seu milagre é uma resposta de Deus à sua fé. Alguém está aqui? Eu, se fosse você, já estava queimando. Eu estou sentindo uma presença aqui diferente, irmão. Não seja indiferente. Não é sobre necessidade, todos temos. É sobre fé. Nem todos têm. É por isso que todo mundo tem várias necessidades, mas nem todo mundo está vendo uma provisão de Deus, um toque de Deus, uma resposta de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aquele que bate, a porta se abre. A fé ativa libera milagres reativos. Você dá um passo, os céus se movem. Você dá um passo de fé, os céus reagem. Você faz algo por fé, os céus reagem. Alguém comigo? Você libera uma semente por fé, os céus reagem. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé passiva não gera nada. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não ativa chamados. Uma fé passiva não muda a história. Por quê? Porque passividade é igual a neutralidade, e neutralidade não muda nada na face da terra. Quando Jesus chamou você para uma nova vida, Ele não te chamou para sair de um lugar negativo e ir para um lugar neutro. Eu fumava, eu não fumo mais. Legal, você está num barco zero. Eu bebi, não bebo mais. Eu traí, não traio mais. O seu chamado não é para sair de um lugar ruim e ir para um lugar neutro. O seu chamado é para sair do reino das trevas e para você ser transportado para o reino do Filho do seu amor. É um lugar mais alto, é caminhar em grandeza, é viver o chamado, é ver dons sendo ativados. Alguém comigo aqui? Eu bebi e não bebo mais. Não. Isso, irmão, e com muito carinho que eu vou falar. Qualquer projeto, se você tem um projeto, por exemplo, extraordinário como de Alcoólicos Anônimos, se você tem um bom terapeuta, se você tem um bom cuidado, alguém pode, só trabalhando na sua mente, te ajudar. O Evangelho não é sobre algo que alguém poderia fazer. O Evangelho é sobre algo que só Jesus poderia fazer. Então, homens conseguem me ajudar com vícios, homens conseguem me ajudar com crises, homens conseguem me ajudar com dívidas. O Evangelho não é só sobre isso. Essas coisas são consequências do Evangelho. Mas o que existe mais poderoso no Evangelho é que Jesus resolveu um problema que ninguém poderia resolver. Fomos feitos escravos por meio do nosso pecado, mas pela justiça de Deus fomos feitos justiça. Amém? Então deixa eu voltar para esse lugar. Os discípulos têm uma necessidade. Pedro afunda, Jesus olha para ele e vê uma necessidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus não resolve o problema até um momento específico. Que momento é esse? Deixa eu ver se alguém pegou. Até ele entrar no barco. Por quê? Jesus está ensinando algo para a gente. É didático o que ele está fazendo. O princípio que Jesus está estabelecendo é: eu quero criar em vocês não uma fé circunstancial, mas uma fé existencial. Vocês não vão ficar em paz porque o mar se acalmou. Vocês vão ficar em paz porque eu estou com vocês. Pega isso aqui, igreja. Porque se Jesus, se for para ele, você pode fazer melhor.
De verdade, eu sei que é domingo de manhã, eu sei, mas a gente pode dar mais para Ele. Você pode fazer melhor que isso. Aleluia. Para pensar. Se Jesus de longe olha e fala: ei, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Imagina, o mar está calmo, os ventos cessaram. Os discípulos poderiam até dizer entre si: cara, a gente nem precisa mais de Jesus, está de boa, a tempestade cessou. Que é isso que a gente faz muitas vezes. Tem uma historinha, ela é bem engraçada. Quer dizer, ela não é tão engraçada assim. Ela é bem infantil, simples, mas essa história expressa o que muita gente vive com Deus. Essa historinha diz que um cara estava precisando parar o carro dele porque ele tinha uma entrevista de trabalho que ia mudar a vida da família dele. Ele estava desesperado, já estava dando algumas voltas no quarteirão e o horário já estava em cima e ele não conseguia uma vaga. Ele dava a terceira volta, a quarta volta. Uau, 8.000 famílias online. Você pode celebrar o que Jesus está fazendo? Jesus, meu Deus. E aí ele dá a terceira volta, a quarta volta, e ele para o carro e ele fala: Jesus, se você me der uma vaga para eu estacionar esse carro, eu prometo que eu vou te servir para sempre. Prometo que eu nunca mais minto. Eu vou entregar a minha vida para você. Aí, do nada, um carro da frente sai e libera uma vaga. Ele fala assim: Jesus, não precisa mais não, obrigado, já liberou uma vaga aqui. É assim que a gente age muitas vezes. Deus abre uma porta, porque se você abrir essa porta, essa empresa vai ser para a tua glória. Jesus, se isso aí do nada algo acontece, fala assim: cara, peraí, deixa eu tocar esse projeto primeiro. Eu já faço isso aqui, Jesus, só um minutinho, deixa eu só terminar isso daqui. Eu já me envolvo com o meu chamado, deixa eu só concluir isso aqui. Eu já sirvo na igreja, deixa só isso aqui ficar do jeito que eu sonhei. E eu já, irmão, guarda isso. Tudo que você tem porque Deus te deu. Tudo que você tem porque Deus te deu. Eu vou falar de novo e alguém vai pegar isso aqui. Tudo que você tem porque o Senhor te deu. Então por que Jesus não acalma a tempestade antes de chegar no barco? Porque Ele está ensinando a chave para você viver em paz. Não é porque as ondas são baixas, não é porque o vento é calmo, não é porque os gigantes se apequenaram, é porque eu cheguei. Os gigantes ainda estão lá, as ondas ainda estão lá, o vento ainda está lá, mas eu também estou com você no meio dessa tempestade. Aleluia! Vamos para a história. Se fosse do jeito que a gente quer, muitas vezes não contaríamos a história em que um quarto homem entra numa fornalha aquecida 7 vezes mais e dança no fogo com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Se fosse do nosso jeito, provavelmente a história que a gente contaria era: tentavam aquecer a fornalha, mas ela não aquecia. Cara, você lembra daquele milagre? A Bíblia diz que tentavam aquecer a fornalha e ela não aquecia. Tentavam colocar lenha e a lenha não pegava. Tentavam tacar fogo e o fogo ele não funcionava. Uau, Deus livrou eles. Não. Deus permite o fogo. Deus permite o fogo. Deus permite a fornalha. Vocês querem aquecer várias vezes mais? Tudo bem. Aqueçam mais, para que a glória do que eu vou fazer seja ainda maior. A Bíblia diz que os soldados que vão levar aqueles homens até a fornalha, eles são incinerados, porque o calor que emanava daquele lugar era absurdo. Deus que permite é o Deus que protege. Deus permite o fogo, mas Ele dança com eles no fogo. Se fosse do nosso jeito, provavelmente aquele milagre de leões jejuando em meio a um homem de Deus não teria sido do jeito que foi. A gente contaria: aquele dia os leões se recusavam a entrar aqui, ó. Uau, era impressionante. Tentavam empurrar os leões e eles não entravam. Tentavam colocar os leões na cova e eles não queriam entrar. Tentaram de tudo e os leões comeram os soldados, mas não entravam. Então Daniel dormiu sozinho naquela noite, porque os leões não entraram. Não é assim que Deus faz. Vocês querem colocar leões? Pode colocar. Querem colocar leões famintos? Deixem eles jejuarem. Mas no meu filho eles não vão tocar. Você tem noção do nível que Deus tem pra gente? Muitas vezes a gente fala: Deus, por que você esqueceu de mim? Por que você me abandonou? Olha o tamanho dessa tempestade. Deus está falando: não, filho, o modo que eu opero é diferente. A presença da tempestade não significa uma ausência da minha presença.
A presença de um gigante não significa a ausência da minha presença. A presença de uma oposição não significa a ausência da minha presença. O salmista fala sobre isso, respalda esse princípio. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Os gigantes estão lá, os inimigos estão lá, a afronta está lá, a fornalha está lá, a tempestade está lá, mas Jesus está lá também. Então por que Jesus não acalma a tempestade de longe? Porque se de longe ele fala, ei, já deu. Aí os discípulos iam se acalmar. Por quê? Porque o mar está calmo. Imagina, os discípulos, ainda bem que ele veio, cara, agora está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque o mar se acalmou. Não. Jesus fala, coragem, sou eu. Está tudo bem, o mar se acalmou na hora? Não, mas Jesus entrou em cena. Pedro afundou, Jesus falou, para, meu filho afundou. Não. Pedro afundou, a tempestade continuou lá. Jesus não cessou a tempestade naquele momento. Por quê? Está tudo bem, porque eu estou aqui. A sua confiança tem que ser na minha presença, não na sua circunstância. Se a sua confiança é quando tudo vai bem, você não confia em mim, você confia no dia bom. Se a sua confiança é quando as portas estão abertas, a sua confiança não está em mim, a sua confiança está numa porta que se abriu. Mas quando você confia, mesmo que as portas se fecham, mesmo que o mar seja revolto, mesmo que os gigantes sejam muitos, você está declarando através do seu posicionamento, eu não dependo daquilo que me seca, eu dependo do Deus que eu sirvo. Se Deus está comigo, tudo vai bem. Se Ele está no barco, tudo vai bem. Se Ele está na minha casa, tudo vai bem. Se Ele é o centro da minha história, tudo vai bem. Se Ele é o sócio majoritário da minha empresa, tudo vai bem. Se Ele é o sócio administrador que dá a última palavra e assina e chancela, tudo vai bem. Se Ele é o pastor da igreja que dá a direção ao pastor da casa, tudo vai bem. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia, 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 aleluia. Ele entra no barco e tudo cessa. Você precisa confiar no fato de que eu estou com você, e isso é tudo que você precisa. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 27, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e permanecemos firmes. Uau! Os nossos inimigos vacilam e caem, tropeçam enquanto nos perseguem, mas nós permanecemos e estamos firmes. Aleluia. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A Bíblia fala: confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Traduzindo para um português bem claro, irmão, deixa Deus ser Deus. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Você não viu, mas Ele viu. Esses dias eu vi alguém comentando algo, achei tão forte isso, é verdade. Por que Deus te tirou de alguns ambientes que às vezes você nem entendeu por quê? Porque Ele ouviu conversas que você não viu. Ele viu coisas que você não viu. Tem lugares que Deus me tirou que doeram para mim ser tirado por Deus. Cara, eu amava tanto, eu amava as pessoas, eu amava o lugar, eu amava o que eu estava vivendo. Mas hoje eu falo: uau, obrigado Jesus, porque eu não via o que você via, eu não sabia o que você sabia, eu não escutava o que você escutava. O Senhor me trouxe para um lugar que era desconhecido, mas foi infinitamente melhor do que tudo que eu já conhecia. Amém? Segundo tipo de fé que a gente precisa ter: a gente tem que ter uma fé que confia, a gente tem que ter uma fé que espera. Fala comigo: eu preciso ter uma fé que espera. Eu sei, diminui um pouco o ânimo porque a gente odeia esperar.
Eu preferia pagar a multa do que rebobinar um VHS antes de entregar na locadora. E só quem é dessa época vai entender o que eu estou falando. Acho que era R$5 a locação. Se não rebobinar, R$1 a mais. Ah, irmão, vou rebobinar isso não. A gente sai de um período em que a gente tinha que ir numa locadora. Irmão, você ia numa locadora assistir filme, ok? Não, deixa eu ambientar você. Hoje você liga a sua TV e você escolhe num cardápio dentro de várias empresas. Você tem o Amazon Prime, você tem Netflix, você tem que mais? Você tem... Vamos falar de todas, porque o diretor de uma delas pode estar assistindo, eu não quero ficar mal com ninguém, amém? HBO, Disney Plus. Se alguém falar o nome daquele quadradinho pirata, eu te repreendo em nome de Jesus. Como é que é o nome daquele negocinho? Você sabe, né, Vaz? Deus está vendo, hein? Imagina, IPTV, pastor. Não, tá amarrado. Hoje você vai lá, escolhe o filme, aperta play e magicamente ele começa. Na minha época, esquece, irmão. Bicicletinha, locadora. Você escolhia, aí na caixinha tava assim, alugado, tinha uma etiquetinha. Isso aqui, será que tem? Deixa eu ver se já devolveram. Aí, não, devolveram aqui. Aí você pegava uma unidade do filme, você tinha uma unidade do filme. Dá para mensurar isso? Aí você ia com aquela unidade do filme para casa, assistia, rebobinava, ou pagava multa, voltava e devolvia. Aí entra o YouTube na história. E o que acontece no YouTube? Tem um anúncio lá, que ele dura às vezes 15 segundos. Você fica clicando 20 vezes para ver se ele passa antes do tempo acabar. Alguém já passou por isso? Pastor, eu entendi, você está falando de fé, você está falando de YouTube. Eu vou te explicar onde eu quero chegar, irmão. A nossa ansiedade não tem a ver só com o anúncio, não tem a ver só com uma entrega. Estamos vivendo um tempo em que tudo é tão acelerado, que é por isso que é difícil para alguns se moverem no tempo de Deus. O tempo de Deus não vai se condicionar ao seu tempo. A agenda de Deus não vai se resumir a sua agenda, porque o lugar de Deus nunca é um lugar de submissão, sempre é um lugar de senhorio. O lugar de Deus nunca é um lugar de fazer o que você quer, mas operar segundo aquilo que Ele quer. E é por isso que a gente obedece. O nosso lugar de maior autoridade e governo diante dos homens é quando a gente está obedecendo uma palavra que veio de Deus. Todo homem que governa na terra, chamado por Deus, ele governa porque ouviu algo de Deus. José governava porque ouviu Deus. Ninguém sabia o que era para fazer. Ele acumulou sementes no tempo bom e ele governou no tempo mau. Então guarda isso, irmão. Quem governa com Deus é aquele que ouve os céus. Então homens de governo ouviram algo de Deus e governam sobre a face da terra. Alguém está comigo? Diga amém. Então, se eu entendo que o chamado de Deus, o tempo de Deus, a agenda de Deus, eu preciso entender que a fé que espera é fundamental quando eu não tenho controle sobre o tempo. Por que uma gestação de uma criança dura 9 meses, uma gestação de vários outros animais dura outro período? Você já parou a pensar nisso? Você crê, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não tem certo ou errado. Você crê que se Deus quisesse que uma criança fosse gerada em 2 meses, Ele poderia ter feito assim? Você crê? Eu não quero entrar nesse momento aqui, globo rural, mas alguém me ajuda aqui. Você sabe quanto tempo um cachorro, por exemplo, demora para ser gerado? Você sabe? 3 meses? Talvez. Cavalo, alguém sabe quanto tempo um cavalo? Não? Que isso? Ninguém que cria cavalo? Quanto tempo? Pode falar. Não, mas o meu já veio nascido já. Aqui, ó, só você. Eu ganhei 3 cavalos, mas já veio nascido. Quanto tempo, meu irmão? Pode falar, se errar ninguém sabe, vai passar batido também. 11 meses? 12 meses, ok. Existem tempos diferentes de gestação para diferentes espécies. Você está comigo? Diga amém. Agora, eu creio que o Deus que fez tudo que existe em 6 dias poderia estabelecer um tempo de gestação diferente do tempo que a gente conhece. Amém? Mas por que Ele não fez? Eu creio, é um entendimento pessoal, que o tempo que Deus estabeleceu para a gestação da criança não fala só a respeito da criação da criança, mas da gestação dos pais. Deus está gerando nos pais um coração de paternidade para receber os seus filhos.
Você está preparando o quartinho do bebê, você está sonhando com o dia que ele vai chegar, você está montando o enxoval, a família começa a pensar nisso, você sonha sobre isso, você fala sobre isso. Daqui a pouco você vai lá, irmão, vamos ser sinceros, não tem nada melhor do que montar o quartinho do bebê. Aí você ganha um presentinho, você coloca a roupinha em cima da cama, você tira a foto, você vai gerando. O que Deus está ensinando a gente através da gestação? Quando Deus estabelece um tempo de gestação, não é só para gerar a criança, é para gerar nos pais esse amor, essa paternidade. E é assim que Deus faz em todo chamado que Ele tem. Por que alguns chamados, algumas promessas duram 10 anos? Por que algumas demoram 5 para acontecer? Não é o tempo que Deus precisa para fazer, é o tempo que Deus está esperando você estar pronto para receber. O tempo da gestação dos sonhos de Deus não é o tempo que Ele precisa, é o tempo que você precisa. Porque Deus poderia ter feito uma arca em 1 ano, mas você não faz um Noé em 1 ano. Você não faz um José em 1 ano. Você não faz um Davi em 1 ano. Você não faz um Abraão em 1 ano. Você não faz nenhum herói da fé em 1 ano. Então quando Ele unge Davi e faz com que Davi espere um processo até assumir o trono, Davi aprende com perseguições, Davi aprende com desertos, Davi aprende com exércitos, Davi aprende com valentes, Davi aprende a confiar, descansar, depender. Então o tempo do preparo de Deus é o tempo da gestação dos sonhos, dos milagres de Deus. Porque quando o milagre nascer, você está pronto para receber. Quanto tempo dura para você criar, gerar, estabelecer o pai da fé? O que Deus faz entre o dia que Ele chama e o dia que as promessas se cumprem? Muita coisa acontece. Ele ganha um filho que sempre quis, Ele quase perde o filho que sempre quis. Ele prospera no meio do deserto. Em algum momento ele prosperou tanto que ele tem que abrir mão daquilo que ele conquistou, e ele começa de novo. Irmão, Abraão é construído através de processos. José é construído através de processos. Jesus, ele viveu processos. Ele não desceu aos céus com 30 anos, foi recebido por uma comitiva de anjos, uma orquestra sinfônica em Israel, e então começa o seu ministério. Não, ele é gerado no ventre de uma mulher, ele é educado, ele aprende um ofício, ele tem um trabalho, ele ensina no templo, mas a Bíblia também diz que ele aprendia no templo. Ele passeia nas ruas da cidade, ele conhece aquela comunidade, porque ele era vizinho de alguém, ele era amigo de alguém, ele era primo de alguém. Então Jesus, em meio a toda essa simplicidade, nascendo num lugar emprestado, numa família que não tinha uma grande repercussão, numa cidade simples, Jesus então com 30 anos começa o seu ministério, que dura 3 anos e meio. E muitas vezes a gente com 3 anos e meio de convertido está perguntando para Deus por que não está vivendo o ápice do nosso ministério. Porque se não foi assim com Jesus, entenda, não vai ser assim com você. Deus respeita processos, Deus se move em meio a processos. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Então a fé que espera é o pré-requisito básico se você quer viver segundo a agenda de Deus. A agenda de Deus não é como a nossa. A agenda de Deus não é como a nossa. Mas pega isso aqui, que isso aqui é poderoso. A agenda de Deus não é como a nossa no tempo de espera, mas também não é como a nossa no tempo em que dura. Uau, isso aqui é muito forte. Você pode demorar 6 meses para ter uma empresa próspera, mas daqui a alguns anos você vai morrer e acabou. O tempo de Deus não é como o nosso no tempo de construção, no tempo de espera, mas também não é como o nosso no tempo que dura. Por quê? Porque tudo que Deus faz dura para sempre. Vai demorar mais? Vai, mas vai durar para sempre. Vai te custar mais? Vai, mas vai durar para sempre. O que Deus tem para nós são frutos, mas não só isso, a Bíblia diz, são frutos que permaneçam. Salvação dura para sempre. Uau, 9.000 famílias online assistindo agora. Você pode celebrar o que Jesus está fazendo. Do nosso jeito, pode ser até mais rápido, mas não dura. Pode ser até mais rápido. Lembra daquelas 2 casas? Uma delas foi edificada, os fundamentos edificados sobre a rocha, a outra sobre a areia. Ambas ficaram prontas. O que a Bíblia está ensinando? Concluir não quer dizer nada. Permanecer é a chave. Cara, isso é muito forte.
Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Concluir, muita gente conclui. Permanecer, pouca gente permanece. Concluir, muita gente conclui. Permanecer, pouca gente permanece. Aquele homem que terminou, que não edificou com fundamentos, provavelmente terminou mais cedo. Faz sentido? Vai fazer fundamento? Não, eu vou direto para as paredes. Então, enquanto alguém está lá cavando para fazer fundamentos, alguém já está no acabamento da casa. E se você tiver uma visão natural, você pode começar a desejar viver a jornada de alguém que está construindo algo natural. Por quê? Porque a construção sobrenatural, ela não faz sentido. Cara, na boa, eu estou gastando o maior tempo, o cara já está marcando o churrasco de inauguração da casa dele. Quem está pegando isso aqui? Usa para qualquer área da sua vida. Eu estou aqui nesse ministério há 10 anos, nada acontece. O cara começou agora, cara, já está explodindo. Não é sobre concluir, é sobre permanecer. Esse daqui gastou menos dinheiro. Uma das partes mais caras de uma construção é o fundamento. Esse daqui gastou menos, terminou mais rápido, mas tem um problema: não durou. A Bíblia diz que quando os ventos fortes vieram, a casa que não foi edificada com fundamento sobre a rocha não permaneceu de pé. Igreja, guarda isso em nome de Jesus. Por que Deus espera que a gente tenha uma fé que espera? Porque quem aprende a esperar não se torna mais refém de estações, agendas, circunstâncias. Você está firmado numa palavra, você foi ancorado numa promessa, você está esperando aquilo que o Senhor te prometeu. Alguém comigo aqui, diga amém. É difícil para a gente tem uma mente ansiosa. Uma grande parte da nossa geração tem sido afetada pela síndrome dos pensamentos acelerados. Tem uma série de síndromes que tem afetado a gente emocionalmente. Por quê? Porque os tempos modernos trabalham para criar uma cultura de facilidade e agilidade. Você para no fast food, você pede na primeira cabine e você já pega pronto na segunda. Do sofá da sua casa você clica e você já assiste um filme em tempo real. Tem gente que não vem mais para a igreja porque se acostumou com a igreja online durante a pandemia, e aquilo que abençoava quando a gente só tinha aquilo, hoje tem roubado muita gente da presença de Deus e da comunidade dos santos e dessa edificação mútua. Por quê? Porque é mais confortável assistir de casa, tomando café, e eu sei que tem 9.000 pessoas que podem estar fazendo isso. Glória a Deus pela sua vida, Deus abençoe. Mas eu sei que é muito mais confortável fazer isso do que se envolver, servir, chegar mais cedo, servir pessoas, amar pessoas, participar de um culto. Então guarda isso, irmão. Facilidades precisam nos servir, mas a gente não pode se tornar servos delas. No tempo em que tudo é muito rápido, guarda isso. É comum que a gente se frustre cada vez mais com os processos de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Se Deus não muda, a agenda de Deus não mudou. Se a agenda de Deus não mudou, a forma como Ele trabalha não mudou. Se a forma como Ele trabalha não mudou, logo Deus não vai fazer as coisas no nosso tempo, vai continuar fazendo no tempo dele. Por quê? Porque nos céus tudo continua do mesmo jeito. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Toda palavra que sai da boca dele estabelece uma realidade nos céus e na terra. Não há nenhum nome mais alto do que o dele. Ele conhece cada um de nós pelo nome, apesar dos nossos pecados, sustenta as promessas que nos fez pelo poder da sua palavra. Então, quando Deus olha dos céus à terra, aquilo que para nós são como 1000 anos, para Ele são como um dia. Por isso Ele não está ansioso nem com pressa. Deus está com pressa? Não. Deus está inclinado a fazer, ok. Deus está remindo o tempo, ok. Diminuindo, ok. Mas pressa é uma característica de alguém que perdeu o tempo. Cara, me atrasei, eu estou com pressa. Por quê? Perdi o tempo. Fundamentalmente seria impossível Deus perder o tempo, porque Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade, guarda isso, a eternidade não existia e do nada Deus surgiu em meio a ela. Não. Deus é. Nem existe. Deus nem existe. Deixa eu confundir alguns aqui e deixa eu trazer clareza logo em seguida. Deus não existe. Ele é. Porque tudo que existe foi criado um dia. E Ele já era antes de tudo existir. É por isso que Ele fala: eu sou o que sou. Deus existe? Não, Deus é. Você pode levantar suas mãos, declare isso. Diga: Deus não existe. Diga: Deus é. Deus é.
Isso existe, eu existo, eu fui criado por Deus, eu existo. Esse auditório existe, construímos ele, reformamos. A sua casa existe, alguém sonhou, alguém criou. Deus não existe, Ele é. A única paternidade atribuída a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Mas uma das filiações atribuídas a Deus é a eternidade. Ele é o pai da eternidade. 6:9:6. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmão, como uma criatura gerada por um Deus que pode questionar o tempo de alguém que criou a eternidade? Para pensar. Como uma criatura que foi gerada dentro de um lapso de tempo, uma janela temporal, na eternidade Deus criou você. Esse é o momento que você está vivendo. A Bíblia diz que é tão rápido que é como uma névoa, que pela manhã você vê e logo depois se dissipa. É como um café quente que a gente passa pela manhã e você consegue ver a fumacinha dele, mas você vai atender um telefone, fazer alguma coisa para o seu filho, e quando você volta ele já esfriou. Assim somos nós. Nossa vida é um sopro. Nossa existência é um sopro. E é por isso que a gente tem gastado tempo com a eternidade, porque essas décadas aqui não se comparam com uma vida inteira na glória de Deus. A vida eterna é real. Não é palpável hoje, mas é real. E tudo que é palpável hoje é virtual, vai passar. Por isso que a Bíblia diz que as coisas que não se veem são mais poderosas do que aquelas que se veem. Essa é a loucura da fé, irmão. Então, como alguém que foi criado numa janela de tempo e inserido, Deus pegou você, tirou você dele e inseriu você na eternidade, como que uma criatura dessa pode questionar o tempo de um Deus que se move na eternidade? Igreja, olha para mim. Deus não está caprichando, Deus não está demorando, Deus não está com pressa, Deus não está atrasado, Deus está esperando. Basicamente o que Deus está fazendo é: eu estou esperando você estar pronto para receber o que eu sempre quis te dar. Amém? Se você estiver no lugar que eu te chamei para estar, se você fizer o que eu te chamei para fazer, eu vou derramar o que eu declarei que eu derramaria. Os frutos da fé estão ligados a posicionamento. Se você se posicionar no lugar que Deus chamou para estar, fazer o que Deus chamou para fazer, você vai viver o que Deus disse que você viveria. Você crê comigo? Diga amém. Eu preciso correr, mas de verdade eu sinto uma rema fluindo aqui hoje de manhã. Você percebe isso? Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Irmão, guarda isso. Alegrem-se na esperança. Não é só esperar, é esperar com alegria. Não é só aguardar, é aguardar com contentamento. Não é só aguardar que aconteça, é o seu coração permanecer grato. Não é você, estou esperando, né? Fazer o quê? Deus falou que vai cumprir. Cara, e aí, como é que você está? Irmão, Deus falou que vai fazer, vamos ver, né? Não é esse tipo de fé. A fé que espera é: e aí, irmão, como é que você está? Cara, eu tô firme nas promessas de Deus. Alguma coisa mudou desde a última conversa? Cara, não mudou ainda, mas eu sei que já aconteceu. Deus disse que vai acontecer e já aconteceu. Deus disse que vai abrir, já se abriu. Deus disse que vai cumprir, já cumpriu. Alguém comigo aqui? Por quê? Porque eu tenho uma fé que espera. Deus não precisa me provar mais nada. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pode, e eu aguardo, confio e espero aquilo que o Senhor me prometeu. Alguém está comigo? Diga amém. Deus respeita processos. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus respeita processos. Bom, olha que coisa linda. Está pegando isso aqui, Lucão? A Bíblia diz que Jesus, antes de ser crucificado, ele está sofrendo uma angústia mortal, Raquel, e ele transpira sangue. E aqui tem uma outra chave gloriosa. Jesus está no jardim e ele está sangrando. Vou falar de novo, alguém vai pegar essa rima aqui. Jesus está no jardim sangrando. Pegou. Tem umas crianças correndo lá no final. Se alguém puder me ajudar. Jesus, aleluia. Jesus está sangrando no jardim. Não, você não pegou.
clarear isso aqui. A Bíblia diz que maldito era todo aquele colocado sobre um madeiro. É por isso que ele foi crucificado e não morreu afogado nessa tempestade, por exemplo. É por isso que ele não foi esquartejado. É por isso que várias outras sentenças que poderiam ter sido atribuídas a ele não foram. Porque a cruz não foi um engano. A cruz sempre foi o propósito. Jesus veio para ser crucificado. Milhares de pessoas foram crucificadas antes dele. Sabe o que aconteceu? Fala comigo, nada. Milhares de pessoas foram crucificadas depois dele. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque o poder não é a cruz. O poder estava em Jesus, o Filho de Deus, sendo colocado sobre uma cruz. Quando o Filho de Deus foi colocado sobre o madeiro, algo aconteceu. Mas antes de Jesus sangrar na cruz, Jesus sangrou no jardim. Por quê, pastor? Porque no jardim a criação se perdeu. Deus sempre redime o ambiente. No jardim a criação se perdeu. Pega isso. Jesus está lá no jardim, ele está sentindo uma angústia mortal, os poros dele estão transpirando sangue. As gotas de sangue do Cordeiro redimem o jardim antes de lavar a cruz. Por que isso? Porque Deus respeita processos. Deus fez o ambiente antes de fazer a criação. 6 dias estabelecendo o ambiente, no 6º dia ele estabelece a criação. Deus faz o ambiente antes de fazer o homem. Deus redime o jardim antes de redimir o homem. Deus respeita processos. Se Deus tivesse feito o homem no primeiro dia, onde o homem seria colocado? A terra sem forma e vazia. Havia trevas, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E se depois que ele fez separação entre dia e noite, ou entre a porção seca e a porção molhada, o homem fosse colocado, do que se alimentaria? Irmão, Deus prepara tudo que a gente precisa antes de nos inserir no ambiente. Por quê? Porque tudo que você precisa, Deus proveu antes da sua necessidade chegar. E é por isso que Deus respeita processos. Deus não está demorando, Ele está preparando ambientes para que você se mova em meio a eles. Alguém está comigo? Diga amém. Então declara com autoridade, levanta suas mãos, diga: eu preciso me mover debaixo de uma fé que espera. Romanos 5:3 diz: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmão, pega isso aqui, Salmos 37:18. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Fala para quem está do seu lado, profetiza isso, fala: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Gente, eu fiz uma live algumas semanas atrás, eu profetizei e eu falei sobre isso. Se você fizer do Senhor a sua segurança, vai ficar tudo bem. Se você inclinar os seus ouvidos ao Senhor, vai ficar tudo bem. Se você meditar nas promessas, vai ficar tudo bem. Você acredita que teve um pastor que gastou tempo escrevendo: não vai ficar tudo bem? Não acredite em tudo que esses pastores de YouTube falam. Você só pode dar o que você tem. Irmão, Apocalipse é um livro que assusta, mas para quem está em Jesus, aquele livro nos anima. Por quê? Porque juízo é um problema para quem ainda não foi salvo, mas não é um problema para quem já encontrou salvação. A morte é algo que preocupa quem não foi salvo, mas não deveria preocupar quem encontrou salvação. Por quê? Porque a vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa no dia que você nasceu. O que vai ser definido depois da morte é para onde você vai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, mas tenha vida eterna. Então, debaixo desse entendimento, eu declaro para quem está do seu lado: vai ficar tudo bem.
Fala com autoridade, fala em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Vamos, igreja, sério, profetiza sobre alguém, toca em alguém, bota no ombro, olha no olho dele e fala: irmão, vai ficar tudo bem. Você que está online, eu quero profetizar sobre você, vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a sua segurança, vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a sua fonte de provisão, vai ficar tudo bem. Se você confiar no Senhor, esperar no Senhor, vai ficar tudo bem. Aleluia! 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 Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus, Salmo 37, 18. Cara, isso é muito forte. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Vamos ler isso junto? Coloca para mim Salmos 37, 18. Acompanha a gente na nossa velocidade de leitura, por favor, lindão. Volta. Isso, vamos lá. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Em outras palavras, nada vai faltar. Tempos de seca, fartura. Por quê? Deus cuida dos íntegros. Deus cuida de mim. Vai ficar tudo bem. Você pode declarar isso com autoridade? Levante suas mãos e diga: nada vai faltar. Diga: pela misericórdia de Deus, nada vai faltar. Não vai faltar unção, não vai faltar provisão, não vai faltar cuidado, não vai faltar proteção. Diga: nada vai faltar. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Alguém recebeu de Deus nessa manhã? De verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou finalizar agora. A gente tem que ter uma fé que confia. Para isso eu preciso conhecer o caráter de Deus, entender sobre princípios e como Ele se move. Quando eu confio, algo acontece. Mas eu preciso ter uma fé que espera, porque eu confio no que Ele prometeu, mas eu preciso esperar o tempo dele. O tempo é dele, a agenda é dele. Não é no meu tempo, não é na minha velocidade, não é na minha pressa. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, eu preciso também ter uma fé que entrega. E esse é um momento difícil para a gente como igreja. Muitas vezes a gente tem facilidade em conhecer o Deus que nos dá, mas a gente tem dificuldade em entender sobre o Deus que nos pede. Deus sempre espera algo daquilo que Ele depositou em você. Bom, olha para mim, pega isso em nome de Jesus. Ninguém andando nos corredores, ninguém se distraia. Por favor, olha para mim. Tudo que Deus confiou a você, existe uma expectativa da parte dele para que frutifique. A parábola dos talentos fala sobre isso. O Senhor distribuiu talentos e Ele voltou para a prestação de contas. Igreja, prestaremos contas. Pega isso aqui, deixa isso aqui entrar no teu coração. Cada um de nós prestará contas do que fez e do que não fez. Eu vejo muita gente criticando pastores e líderes, mas tem menos pastores e líderes errando, fazendo, do que a quantidade de pessoas que não fazem, criticando. Vão ser cobrados os que fizeram mal, mas também os que preferiram não fazer. Aqueles que multiplicaram os talentos receberam mais, mas aqueles que enterraram até o pouco que receberam lhe foi retirado. Então, se a Bíblia diz que os talentos que o Senhor depositou, confiou você, Ele vai voltar para prestar contas, e Ele vai te dar mais se você administrou bem, ou vai retirar se você administrou mal. A gente precisa entender que tudo que Deus dá, Ele espera uma contrapartida da gente, sim ou não? Deus te deu um dom, o dom não é para você. Nenhuma árvore come do próprio fruto.
Nenhuma macieira come da própria maçã, nenhuma mangueira come da própria manga, porque o fruto não é para si, o fruto é para o outro. Então o dom que você tem é para o outro. É por isso que tem dias que eu venho aqui, eu estou doente e eu ministro cura e muita gente é curada. Por quê? Porque alguém que ministra a cura pode ministrar a cura sobre mim. É por isso que eu oro e eu libero palavras. Mas se você puder em algum momento lembrar, ora por mim, pela minha casa, ora pela casinha, pelos nossos filhos, ora pelos pastores da igreja, porque a gente está aqui liberando, mas a gente precisa receber. É a multiforme graça. Então eu estou ensinando, mas alguém me ensina. Eu estou pregando, mas alguém prega para mim. Eu estou orando, mas alguém ora por mim. Eu estou curando, mas alguém também ministra cura sobre mim. Alguém está comigo? Diga amém. Fruto não é para si, o fruto é para o outro. E é por isso que Deus zela com aquilo que Ele depositou em você. Porque se você retiver, você não está retendo só de você, você está retendo do outro. Você não está roubando só de você, você está roubando do outro. Se você tem um chamado e ainda não se dedica a ele, não perca tempo. O seu chamado é mais glorioso do que tudo que você tem sonhado para si. Ser empresário, glória a Deus. Seja um empresário para a glória de Deus. Se é médico, seja um médico para a glória de Deus. Você tem projetos pessoais, faça, conquiste. Deus se alegra em ver a gente fazendo coisas que nos alegram. Mas pergunta para Ele o que alegra o coração dele também. Ele ama ver você dedicado ao chamado que Ele te deu. Ele ama ver você fluindo debaixo de uma unção que Ele te deu. Ele ama ver você servindo. Ele ama ver você orando. Ele ama ver você adorando. O Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Alguém está comigo? Diga amém. Então, se eu entendo que tudo que Deus me confiou, Ele espera de mim uma contrapartida, eu preciso entender que a fé que recebe, ela é uma camada mais superficial do que a fé que entrega. Pega isso aqui, igreja. Primeiro degrau da nossa jornada de fé é quando eu conheço promessas de Deus. Eu começo a ter expectativas. Uau, Deus pode curar, eu creio, eu vou ser curado. Uau, Deus fala através de profecias, eu creio, hoje eu vou receber uma palavra profética. Uau, Deus vai me tocar hoje. Eu estou indo com uma fé que recebe. Mas você precisa ter maturidade para se mover debaixo de uma fé que entrega. Abraão teve uma fé até o momento que recebeu o filho que sonhava, mas ele precisou acessar um novo nível de fé quando Deus pediu para entregar o filho que ele sempre sonhou. Então o Abraão que recebe Isaac é diferente do Abraão que entrega Isaac. Pega isso, irmão. Quando Jesus, cara, isso é muito forte, eu sinto uma glória aqui. Uau, pega isso aqui, irmão. O Pedro que ouve Jesus falando, lança a rede desse lado, ele lança porque ele tinha uma expectativa. Debaixo da sua palavra, eu vou fazer o que você me pediu. Por quê? Eu tenho uma expectativa de algo acontecer. É uma fé que recebe. Mas quando Jesus fala, Pedro, larga tudo e me segue. Jesus, em um encontro, está convidando Pedro para transicionar de uma fé que recebe para uma fé que entrega. Senhor, as redes estão cheias, os barcos quase afundaram, é a maior pesca que eu já vivi. Entrega, eu te garanto, vai ser melhor o que eu tenho para você amanhã do que tudo que você viveu comigo até hoje. Entrega. Todo herói da fé ou homem de Deus na história bíblica foi convidado por Deus para entregar algo de valor para si. Mas todos eles receberam algo mais glorioso depois que entregaram. Pedro entrega uma profissão, recebe o apostolado. Uau! Pedro entrega uma pescaria. Irmão, o que é uma pescaria comparado a se tornar um pilar fundamental na construção da igreja primitiva? Pedro abre mão do lucro de uma pesca. Foi colocado no livro de Atos. Abraão entrega o seu filho desejado. Deus fala, Abraão, me dá o seu único filho, aquele a quem você ama. Abraão entrega. Aí Deus fala, não, pode ter. Por quê? Porque você pode ter tudo que você está disposto a entregar. E é por isso, eu finalizo aqui, que a salvação, ela acontece pela graça, mediante a fé. Porque a graça nos deu esse acesso, 10.000 famílias online. Alguém pode celebrar? Você tem noção que tem no mínimo 2 pessoas por família? Você tem noção que tem mais de 20.000 pessoas sendo tocadas agora, exatamente agora? Você pode celebrar o que Deus está fazendo aqui? Aleluia! Aleluia! Então pega isso, irmão, eu vou finalizar. Pode ficar de pé no seu lugar, só não se distrai, olha para mim.
fé que entrega é tão poderosa que a salvação Deus estabeleceu a partir dessa dinâmica. Deus não disse: olha, se você quiser viver uma vida nova, é só você desejar no seu coração e vai acontecer. Não foi assim. Deus poderia ter utilizado qualquer dinâmica para que a salvação viesse através dela, mas Deus estabeleceu uma única dinâmica. Qual é? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega para mim o controle, entrega para mim o governo, entrega para mim suas frustrações, lança sobre mim o seu jugo, lança sobre mim toda a tua ansiedade, eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, olha que poderoso, você começa entregando tudo que você